Para explicar melhor essa história, a gente fala agora, ao vivo, com exclusividade, com o prefeito Marcelo Crivella. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui à CNN, obrigado por nos atender neste domingo. Aqui é o Evandro Cini falando com o senhor. E eu gostaria de começar a nossa entrevista falando sobre as acusações, as duras acusações feitas pelo Ministério Público aí do Rio de Janeiro contra o senhor. Os promotores dizem, inclusive, que existem fortes indícios de uma estruturada organização criminosa ali dentro da prefeitura. Eu queria saber primeiro como que o senhor recebe essas acusações, inclusive com a operação que aconteceu na última quinta-feira. Uma ótima tarde para o senhor. Ótima tarde, Eduardo. Olha, é um prazer enorme dar essa entrevista à CNN. Parabéns a vocês pelo trabalho que estão fazendo aqui no nosso país. Tudo papo furado, Eduardo. Eu tenho o processo, que estava em super sigilo, mas os meus advogados tiveram acesso. Li todos os anexos, não tem acusação absolutamente nenhuma. O que existe aqui no Rio de Janeiro é que há um partido de oposição, que é a Rede Globo de televisão, e que diz, como tem sigilo, ela diz que tem promotor que falou, no processo está escrito isso, um promotor. Quem é o promotor? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome do promotor? Não existe. Eu li o processo todo, por isso pedi à juíza ontem, fiz um pronunciamento para que a juíza quebre o sigilo e toda a imprensa possa saber das besteiras, das bobagens que tem escrito ali. Meu governo desagradou muita gente, viu, Eduardo? O antigo gestor dava de publicidade 150 milhões para a Globo, não dei. 300 milhões em obras sem licitação para a Fundação Roberto Marinho. Algumas delas desviando dinheiro de merenda escolar. Processo que, pela minha denúncia, está correndo na Justiça Federal. Disse não à linha amarela, dei idoneidade para Andrade Gutierrez, para Carioca Engenharia, para todas as grandes empresas que superfaturaram as obras olímpicas e que eu estou tendo que pagar. Paguei 5 bilhões nesse primeiro período do meu governo. E também tive que conter os milhões e milhões e milhões que se colocavam no carnaval para que a Globo fosse lá filmar e ganhar 260 milhões de publicidade. E isso também foi uma coisa que tive que conter. Usar recurso público para fazer festa para empresa de televisão, ir lá filmar e ganhar dinheiro, não é certo, não é correto. Por isso tudo, somos atacados pela empresa que diz que há delações, que o Ministério Público falou. Qual é o promotor? Qual é o promotor que veio falar? Prefeito, quanto à busca e apreensão na minha casa, que achei um exagero, eu já havia ido ao Ministério Público e colocado à disposição o meu sigilo bancário, meu sigilo fiscal e telefônico. Infelizmente foram lá, mas não encontraram nada. Prefeito, só para reforçar, meu nome é Evandro, e só para reforçar também em relação ao que o senhor está dizendo, que tudo isso foi provocado por uma emissora de televisão. O senhor está dizendo que nada do que foi colocado pelo Ministério Público é o que de fato aconteceu ou o que apontam os promotores em relação à sua gestão na prefeitura? Os promotores não falam. A televisão diz o seguinte: há notícias de que os promotores identificaram um gigantesco esquema de propina. Sim, que promotor? Qual promotor? Enquanto tem sigilo no processo, que meus advogados tiveram acesso e eu li ele todo, fica essa dúvida, fica essa notícia, que se espalha, porque, pronto, agora eu quero saber qual foi o promotor que disse isso e qual é a prova que ele tem. Eu li o processo todo. É diferente, por exemplo, do antigo gestor. O processo dele tem 10 doleiros que denunciam, tem funcionários que denunciam, tem empresas que denunciam, tem contas no exterior onde foram depositados valores. E o que tem no meu? O Marcelo Alves é meu funcionário? O Rafael Alves é meu funcionário? Ele é irmão de um funcionário. E até agora, o que se provou contra esse homem? O doleiro que eles citam declarou que não me conhece, que nunca esteve comigo. Está isso na delação do doleiro. É o que eu falei. Evandro, existe uma empresa que age como partido político no Brasil, contra o presidente da República, contra mim, e usa injúria, calúnia e infâmia no momento eleitoral para desestabilizar nossa campanha. Só isso. Puro papo furado.
Prefeito, agora a Roberta falando, o senhor tem usado o mesmo argumento, inclusive do ex-prefeito Eduardo Paes, que é seu adversário na eleição para a prefeitura, que ao ser acusado dias antes também chegou a falar em perseguição política. Por que razão o Ministério Público estaria avisando dois dos principais candidatos à eleição? Bom, você tem que perguntar ao Ministério Público. Na minha casa foi busca e apreensão. Para quê? Para tentar encontrar alguma prova. Não encontraram nada. Não tinha dinheiro, não tinha livro caixa, absolutamente nada. Inclusive no escritório não encontraram nada. Agora, eu prefiro esse Ministério Público voluntarioso, esse Ministério Público até cometendo certos excessos, do que aquele Ministério Público que não viu nada quando o Cabral fez o maior roubo, o maior assalto aos cofres públicos do mundo. Cabral tem uma pena de 300 anos. O Ministério Público não viu nada. Aliás, naquela ocasião, o Procurador-Geral de Justiça foi, inclusive, preso. Aquele Ministério Público, nós não queremos mais. Então, vamos sofrer, vamos ter paciência, vamos aturar esse Ministério Público, ainda que voluntarioso, ainda que fazendo coisas que não precisavam, porque eu já tinha ido lá. O Ministério Público tem trabalhado, infelizmente, em parceria com a rede esgoto de televisão. Às 5h57 da manhã, 5h57 da manhã, já havia as primeiras notas na Globo sobre a prisão de Crivella. 6 horas da manhã, o helicóptero da Globo estava devidamente posicionado e os repórteres da Globo estavam estrategicamente posicionados. Incrível. Isso é o quê? É clarividência? É bola de cristal da Rede Globo de televisão? Não. Faz parte do circo que, infelizmente, alguns agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro têm montado, transformando essas ações em espetáculos para a Rede Globo. Por que o Ministério Público age com tanta velocidade em cima do prefeito Crivella? E parece que, e aí eu digo a justiça, não é? Age com tanta leniência ao Eduardo Paes. Já reparou que tudo com Crivella é mais rápido? Tudo com Crivella é mais ligeiro? Não, longe de mim estar protegendo Crivella. Não sou advogado dele. Eu só entendo que ele não é corrupto. Você sabe que Crivella recusou, e eu não vou entrar aqui no mérito, porque foi uma conversa nossa, eu e ele em particular durante a eleição. Sabe o que Crivella recusou para não tirar o processo que tira da lança o pedágio da linha amarela? Sabe as propostas que Crivella recusou? Ninguém denunciou mais a corrupção no Rio de Janeiro do que Crivella. Ninguém bateu mais de frente com as empresas de ônibus, com o monopólio, com os esquemas da FETransport, da Rio Ônibus, do que Crivella. Aí você acha que esse mesmo Crivella, que ao longo da sua vida vem mostrando que não é um cara dado à patifaria com a coisa pública, da noite para o dia é um ladrão. Vocês repararam que quando teve uma busca e apreensão na casa do Eduardo, fizeram na casa do Crivella também? Tipo para equilibrar o jogo? Vocês não acham estranho o Crivella ter dito durante todos os últimos dias da última eleição agora, e principalmente no último debate, que Eduardo vai ser preso, vai ser preso, vai ser preso? Você não acha muito estranho o fato de que quem foi preso foi Crivella? Faltando 9 dias para terminar o seu mandato e ele entregar a prefeitura? Você não acha estranho isso? Ou você acha isso normal?
Por que não esperaram ele terminar o mandato dele para, vamos lá, efetuar uma possível prisão? Por que tem que ser agora? Por que esse espetáculo? Porque, na verdade, prender um prefeito tem mais barulho do que prender um ex-prefeito, é isso? Bem, então eu queria fazer essa live só para manifestar com muita clareza o meu ponto de vista e por que eu entendo ser isso uma perseguição religiosa. Porque se nenhuma prova, apenas com uma ilação de que houve uma movimentação atípica na igreja, como se a igreja tivesse movimentação típica, né? Eles tentam juntar o QG da propina, esse tal QG, que eu espero que, se existiu, que os bandidos sejam presos mesmo, não é que os corruptos sejam presos, com uma possível lavagem de dinheiro dentro da Igreja Universal. Eu quero provas, ilações não. Eu acho, não. A justiça não pode trabalhar com o que acha. E nem pode prender alguém por indícios. Tem que ser preso com provas, e não indícios, e não ilações. Fica aqui o meu repúdio e o meu protesto a esse movimento antidemocrático e que em nada enaltece a justiça do Rio de Janeiro, a justiça brasileira. O Rio de Janeiro acordou com o espetáculo, o narcisismo do Ministério Público. Mandar prender o prefeito Marcelo Crivella pelos pontos expostos é uma vergonha. Crivella tem endereço fixo conhecido pela Justiça, portanto não oferecia risco de fuga. Presidente, não houve governo que mais denunciou a corrupção na política carioca do que o governo Crivella. Se Crivella fosse corrupto ou ladrão, aceitaria a proposta para manter a lança na linha amarela. Mas o que parece é que o alvo não é Crivella, o alvo é a Universal. E por que eu digo isso? Na sua decisão, a desembargadora Helena Pena Macedo Guida, do TJ do Rio, abre aspas, sugere a indevida utilização da igreja na ocultação da renda espúria auferida com esquema de propinas. Acusa a Igreja Universal sem nenhuma fundamentação e sem nenhuma prova. Isto é ou não é discriminação religiosa? Que a justiça seja feita o mais rapidamente possível. A Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a prisão do prefeito Marcelo Crivella, chamou a ação de abusiva. Eu acho que é uma questão abusiva, o prefeito tem endereço fixo, podia continuar sendo investigado mesmo sem a prisão e poderia avançar a investigação, ser condenado e aí sim cumprir a pena, provado e condenado nas instâncias necessárias.